Bom dia a todos, todas. Não, tô brincando. Tô brincando, calma. Calma que hoje é no amor. Calma. Gente, muito obrigado pelo convite. É muito fácil falar depois do procurador Marcelo Rocha Monteiro, um grande amigo. Aliás, Deus tem sido muito providente na minha vida, e é até redundante falar que Deus tem sido muito providente, porque Ele é a própria providência. Mas porque normalmente quando estou eu e o Marcelo, sempre me colocam para falar depois dele. E aí eu posso pegar o gancho que ele deixa. Porque o Marcelo é muito inteligente, é um especialista na área dele, na área do direito, mas também é um profundo conhecedor da área de segurança pública. E o meu tema de hoje, o tema que eu irei abordar, tem a ver com segurança pública. Eu que sou inspetor da Polícia Civil há 20 anos e atualmente estou presidindo na Alerj a Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia. E nós iremos falar então sobre o papel do cidadão comum na área de segurança pública. Juntar dinheiro e comprar um tanque. Então, com essa informação, eu acho que está terminada a minha palestra, porque terei falado o essencial para os moradores desse estado. Não, mas não é isso. Vai além. Mas para falar sobre o papel de cada um de nós, porque também nós, parlamentares, somos cidadãos. Também nós transitamos pelo estado do Rio de Janeiro, eu particularmente pela capital, mas visito também outros municípios, visito os vários conselhos comunitários de segurança pública que ocorrem mensalmente. E a nossa situação é bem delicada, é muito complexa, é bem crítica e não é como foi no passado. Infelizmente, muitas pessoas acreditam que a nossa situação, ela é a mesma de outros fatos, de outras explosões de violência que aconteceram há 10, 15, 20 anos atrás. Não é, por diversos fatores. Porque a narcocultura, o narcoativismo, eles avançaram demais. Porque nós temos muitas peculiaridades nesse momento que nós não tínhamos antes. Por exemplo, como muito bem falou o procurador Marcelo Rocha Monteiro, a DPF 635. Isso não existia há 15, 20 anos atrás, onde nós temos seríssimas restrições à atividade das forças policiais no estado do Rio de Janeiro. É uma intervenção de um ministro do STF. Na área de segurança pública do nosso estado. E assim como ideias têm consequências, iniciativas desastrosas como essa também têm consequências. Consequências que nós todos que aqui moramos, que aqui residimos, que amamos esse estado, iremos sofrer na própria pele, e não o ministro que está a mais de 1000 quilômetros de distância, numa mansão, vivendo confortavelmente. Não é ele que vai sofrer essas consequências, mas seremos nós. E até mesmo quando esse e tantos outros ministros que são favoráveis a uma iniciativa esdrúxula como essa, estiverem visitando o nosso estado, eles estarão dentro de carros blindados e estarão sendo protegidos pelo aparato do estado, coisa que nós, seres, indivíduos comuns, não teremos jamais condições de ter. Então, por essa conjugação de fatores, o que está acontecendo hoje não é o mesmo daquilo que nós estamos acostumados a ver e que víramos há 15, 20 anos atrás. Não é. Quando eu entrei na polícia 20 anos atrás, era uma coisa, e hoje é outra completamente diferente. Porque, repito, essa cultura bandidólatra
essa bandidolatria, ela avançou demais, muito. E sem falar que nós temos um ex-presidiário à frente do país. Ou seja, ele é a concretização de que nesse país o crime compensa. Infelizmente, esta é a realidade. Dura realidade. Então nós precisamos saber como é que nós chegamos a esse estado de coisas. E por óbvio, que essa contextualização que irei fazer, essa introdução que irei fazer, ela é apenas panorâmica. Mas entendam, não é porque ela será panorâmica que significará superficial. Não é. Nesse momento, panorâmico não é sinônimo de superficialidade, senhores. Mas se nós não entendermos o que está por trás dessa violência, ou aquilo que sustenta essa violência, nós não saberemos combatê-la adequadamente. Nem enquanto deputado, nem enquanto procurador, nem enquanto cidadão, dona de casa, as mais variadas profissões aqui representadas, nós precisamos entender como chegamos, para poder, juntos, com esse conhecimento, procurarmos uma solução, porque eu não tenho. Nós temos talvez pistas sim, mas pontuar uma solução, pelo menos eu, Márcio, nesse momento, eu não tenho. Bom, eu gostaria de trazer para os senhores, e eu peço perdão, porque eu poderia ter digitado isso, mas não o fiz. Então, desde já, peço desculpas. Mas eu tenho um livro em minhas mãos, que ele nos ajuda muito, a pelo menos entendermos o que nós estamos vendo agora, nesse momento. Então, nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro, algumas facções agindo. Nós temos a principal delas, que é o Comando Vermelho. Nós temos a segunda principal facção, que é o Terceiro Comando Puro. Nós temos o amigo, ou amigo dos amigos, né, a ADA. E nós temos os milicianos. E existe um livro chamado Comando Vermelho, a história do crime organizado. Vocês já ouviram falar desse livro? Quem já ouviu falar desse livro? Pelo menos ouvir. Levanta a mão, por favor. Quem tem esse livro? Levanta a mão, por favor. Quem já leu esse livro? Temos aqui 2 pessoas. Bem, eu não sei se ele está vendendo na Amazon. Eu comprei na estante virtual, porque na época, quando eu comprei, foi difícil. Foi muito difícil. Esse livro, ele foi escrito pelo jornalista Carlos Amorim. Aí, rapidamente, eu vou dizer quem é o Carlos Amorim. Porque ele tem algumas credenciais importantes, para que a gente possa dar credibilidade a esse livro. Carlos Amorim nasceu no Rio de Janeiro e iniciou sua carreira na mídia impressa como repórter aos 16 anos. Trabalhou nos jornais A Notícia, Correio da Manhã, Diário de Notícias e O Globo. Nas revistas Manchete, Exame e Veja. Suas reportagens de investigação receberam prêmios e foram transcritas para os anais do Congresso Nacional. A partir dos anos 1980, começou a produzir documentários para a TV, dirigiu o jornalismo do SBT no Rio de Janeiro e implantou o canal de notícias Band News, do qual foi diretor, além de ter sido como diretor de divisão da Rede Globo, Fantástico, Globo Repórter, telejornais e eventos especiais. Criou na TV Record o programa Domingo Espetacular e foi diretor artístico e de programação de emissoras afiliadas ao SBT no Paraná. E aí continua, né, todo o currículo dele. E aí diz o seguinte:
O livro Comando Vermelho, a História Secreta do Crime Organizado, foi agraciado com o Prêmio Jabuti em 1994 na categoria reportagem. Bem, como nosso tempo já está avançado, eu vou ler alguns trechos do livro, porque o Carlos Amorim teve contato com fontes primárias. E hoje, alguns esquerdistas, espumando de raiva quando esse livro é lido, eles rebatem. Só que eles rebatem sem apresentar o mesmo conteúdo, sem argumentar com fontes primárias. Eles rebatem, até que se prove o contrário, com os achismos. A questão é que o que está escrito nesse livro, empiricamente ainda não foi superado, nem satisfatoriamente, minimamente satisfatoriamente, contra-argumentado. Então, passemos rapidamente para a leitura do livro. O Comando Vermelho foi fruto da convivência entre presos comuns e presos políticos durante a ditadura militar de 1964 a 1985. Palavras do Carlos Amorim. Assaltantes e homicidas aprenderam a ler com professores encarcerados por delitos de opinião. Participaram dos coletivos, uma espécie de comando das cadeias, chefiados por revolucionários. Então a gente já começou a ver e entender que o maior legado das esquerdas na área de segurança ao nosso país se chama... De novo, muito bem. O maior legado das esquerdas na área de segurança pública para o nosso país se chama... Exatamente. Exatamente. É por isso que um ex-presidiário vai tranquilamente no quartel-general do Comando Vermelho, entra e sai sem problemas. É por isso que um ministro vem na Maré, entra e sai sem nenhum problema. Isso para não falar da ligação de algumas divindades com o primeiro comando da capital. Esse é o livro de ficção que eu estou escrevendo. Eu já estou partilhando com vocês. No meu livro de ficção vai ter isso. Estou apenas compartilhando alguns trechos, sem citar nomes, é claro, porque senão o sonho está arriscado de se concretizar, eu sair daqui preso. Outro trecho. É claro que o Comando Vermelho não vai tomar o poder, mas tem poder suficiente para manter o controle sobre seus territórios. Isso se chama insurgência criminal. É quando o Estado ele começa a perder seus territórios. E aí aqueles criminosos que dominam esses territórios começam, por exemplo, a fazer justiçamentos. Nós vimos isso recentemente, não vimos? Desgraçadamente, 4 médicos foram assassinados na Barra da Tijuca. O que se seguiu após isso? Um justiçamento. Os bandidos do Comando Vermelho mandaram matar esses criminosos. Mas nós também vimos isso, outro caso de grande repercussão, por ocasião da morte do jornalista Tim Lopes. Ele foi julgado, condenado e executado. Mas nós vemos isso todos os dias acontecendo nessas áreas. Porque esses territórios, tecnicamente considerados buracos negros, eles não mais estão sob o controle do Estado. É por isso que nós não podemos errar o caminho quando estivermos, por exemplo, passando pela Avenida Brasil, ou transitando pela Zona Norte, ou transitando por alguns lugares da Zona Oeste. Não podemos nem pensar, nem ousar em errar o caminho, porque muito provavelmente
nós viraremos uma peneira. Isso se não formos barbarizados. Nenhum cidadão comum pode se acostumar com esta realidade. Não podemos. Isso não é normal. Já passou da hora de nós, enquanto sociedade, exigirmos das nossas autoridades uma resposta firme, eficiente e duradoura. Imagine os senhores que nós não sabemos o que poderá nos acontecer ao sairmos daqui. Se seremos assaltados ou não, se seremos sequestrados ou não. Isso não pode ser naturalizado. Nós não podemos estar anestesiados diante dessa barbárie. Achar que sempre foi assim e assim sempre será. É a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, né? Síndrome de Gabriela. Os mais jovens aqui talvez não conheçam. Mas aqueles que têm a mesma idade que eu, 65 para cima, sabem do que eu estou dizendo. Que inveja, hein? Estou brincando, eu tenho 46, gente. Algumas pessoas já me olharam assim com um olhar de inveja, né? Mas eu queria ler um outro trecho. Quanto tempo me resta? Senão eu vou brincar e vou transformar isso aqui numa vigília, né? Já estamos dentro da igreja mesmo. Então vejam, outro trecho, é fonte primária, tá? Naquele mesmo setor do Instituto Penal Cândido Mendes, a Galeria B, estavam os presos comuns condenados por crimes previstos na LSN, Lei de Segurança Nacional, como assaltos a bancos, joalherias e instituições financeiras. O governo militar tentou despolitizar as ações armadas da esquerda, tratando-as como simples banditismo comum, o que permitia também uma boa argumentação para enfrentar as pressões internacionais em prol de anistia e contra as denúncias de tortura. Atenção agora. Ao nivelar o militante e o bandido, o sistema cometeu um grave erro. O encontro dos integrantes das organizações revolucionárias com o criminoso comum rendeu um fruto perigoso. Senhores, qual foi esse fruto? O Comando Vermelho. Então, ele usa até um termo interessante, o fruto, né? Esse fruto podre, graças ao socialismo e o comunismo nas suas mais diferentes ramificações, nos legou esse fruto podre, repito, chamado Comando Vermelho. Tudo isso foi ensinado aos presos comuns dentro das penitenciárias, nas longuíssimas conversas de quem não tem nada a fazer a não ser matar o tempo. Atenção agora, um criminoso falando. O que os bandidos comuns fazem hoje é uma paródia das técnicas da guerrilha urbana, que eles aprenderam aonde? Dentro das cadeias. Com quem? Com presos políticos. Entende como nós chegamos nesse ponto? Porque eles são tão protegidos. Porque assim como a polícia é o braço armado da burguesia, os criminosos são o braço armado de quem? Dos revolucionários. E assim como os burgueses precisam das forças policiais para manter o regime capitalista, os revolucionários também precisam de um braço armado para fazer com que a revolução aconteça e avance. Grosso modo é a lógica por trás disso.
Esse livro, 400 contra 1, uma história do Comando Vermelho, foi escrito pelo indivíduo William da Silva Lima. Vocês conhecem o William da Silva Lima? Ele é um dos fundadores do Comando Vermelho, junto com Meio Quilo, essa turma boa, Bagulhão. O William da Silva Lima, com certeza vocês já ouviram falar. Ele tem um vulgo, ele tem um apelido, chamado Professor. O William da Silva Lima é o professor, morreu, né? Espero que tenha se convertido antes. Mas o William da Silva Lima, outra fonte primária, que ele é um dos fundadores do Comando Vermelho. Aí ele diz o seguinte: presos comuns têm no mundo inteiro certa tradição de adesão a movimentos revolucionários. Aqui no Brasil, por exemplo, a massa carcerária extraiu muitas lições do contato havido na década de 1930 com os membros da Aliança Nacional Libertadora encarcerados na Ilha Grande. Quando os presos políticos se beneficiaram da anistia que marcou o fim do Estado Novo, deixaram nas cadeias presos comuns politizados, questionadores das causas da delinquência e conhecedores dos ideais do socialismo. Essas pessoas, por sua vez, de alguma forma, permaneceram estudando e passando suas informações adiante. Sua influência não foi desprezível. Na década de 1960, ainda se encontravam presos assim, que passavam de mão em mão entre si artigos e livros que falavam de revolução. De vez em quando apareciam publicações do Partido Comunista, então na ilegalidade. Lembro-me, por exemplo, do velho João Batista, que na rua batia carteiras e, na prisão, ficava lendo e escrevendo pelos cantos do pátio, sempre disposto a orientar e ajudar os demais. Lembro-me também de Mardoqueu, que desde a época do Estado Novo frequentava a cadeia, onde alternava as atividades de encadernador de livros e divulgador de ideias de esquerda. Tão bonitinho, né, gente? E para terminar, esse livro, O Dono do Morro, A Batalha pelo Rio, ele conta a história do NEM da Rocinha, que é mais contemporâneo da gente, né? E aí, lá pelas tantas, o autor que escutou o NEM da Rocinha, ele conta um episódio bem interessante, que está na mesma toada do que eu estou lendo. Aí diz ele: a luta entre Maria Helena e Zé do Queijo, né, são dois personagens daquela realidade, mais ou menos democrática, converteu-se numa disputa indireta pelo poder entre os representantes locais do tráfico de cocaína e do jogo do bicho. E Denis da Rocinha não estava brincando a esse respeito. Tinha ambições políticas, tendo absorvido os ideais socialistas transmitidos da prisão de Ilha Grande pelos membros fundadores da Falange Vermelha. A Falange Vermelha foi uma minuta, né? A Falange Vermelha, ela foi anterior ao Comando Vermelho. Primeiro foi Falange Vermelha, que depois se tornou Comando Vermelho. E novamente eles citam a importância do socialismo para o surgimento do Comando Vermelho. Então, é contra isso que nós temos que lidar. É contra isso que nós estamos lidando. As forças policiais no combate, elas ganham e ganharão sempre. Mas não é isso que está em jogo. Por quê? Porque depois as forças policiais perdem em momentos cruciais. Perdem a guerra informacional, perdem a guerra jurídica e assim sucessivamente, como foi falado até pelo procurador Marcelo Rocha Monteiro. E essa guerra de informações é uma das mais importantes. Um exemplo:
a polícia faz uma operação na comunidade para prender aqueles criminosos que aterrorizam aquelas pessoas de bem. 99,9% das pessoas que residem nessas áreas são pessoas de bem, mas que vivem subjugadas, aterrorizadas, ou por traficantes, ou por milicianos, e nós não temos bandidos de estimação. Pau que dá em Chico, deve dar em Francisco também. São criminosos, merecem o rigor da lei. E aí a polícia é obrigada a fazer operações cada vez mais escassas, como falou o procurador Marcelo Rocha Monteiro, por causa da DPF 635 e de outros fatores. Abro até mesmo um parênteses para dizer quais são esses outros fatores. Existem pessoas, existem autoridades que estão trabalhando dia e noite pelo caos social. Sabe por quê? Porque existem autoridades que vão se beneficiar disso. Não seremos nós, mas existem pessoas, grupos, autoridades que vão se beneficiar do caos que eles mesmos estão implementando. A esquerda vive do caos. A esquerda não ama os pobres, eles amam a pobreza, porque é da pobreza que eles se mantêm no poder. Porque se eles amassem os pobres, eles seriam cristãos, eles seriam conservadores, estariam lá para resgatá-los verdadeiramente, mas não para mantê-los na miséria, porque é isso que eles fazem hoje. Exato. Aqui eu vejo pessoas que amam os pobres. Primeiro ele me deu 10, depois disse que acabou o meu tempo. Você está vendo que a nossa vida é dura, né? Primeiro ele vem e bota um 10 enorme. Eu falei, caramba, estou no caminho certo. Depois ele vem, ó, você não está mais agradando não, teu tempo acabou. Então eles se beneficiam disso. Mas vejam, retomando, porque senão eu abro parênteses, depois vou para o colchete e me perco completamente. A polícia faz uma operação para combater essas pessoas, esses criminosos, para ajudar também aqueles moradores que lá estão. E a mídia que faz a cobertura diz: 10 mil crianças sem aulas, moradores sob fogo cruzado. Essas são as manchetes. Como eles não têm ainda coragem suficiente para fazer uma acusação direta às forças policiais, eles vão comendo pela beirada. Eles vão fazendo o possível para que as pessoas, os cidadãos, comecem a ter uma visão negativa dos policiais. Eu, como policial civil, por exemplo, estou envergonhado com esses policiais civis que foram presos. Ao mesmo tempo aliviado e ao mesmo tempo envergonhado. Aliviado porque eles estão sendo presos, retirados da instituição e das ruas. E envergonhado porque eles mancham a instituição. O Jornal Extra de ontem não teve dúvida em imediatamente, de forma acertada, considerá-los criminosos, e estampou na primeira página a foto dos 4 policiais. Mas não é o mesmo tratamento quando quem é preso é um traficante. O tratamento não é este. Vocês entendem? Eles querem isso mesmo, jogar vocês, nós, contra os policiais. Isso faz parte, isso é uma agenda, isso não é obra do acaso. Não é obra do acaso.
E o nosso papel, enquanto cidadãos na área de segurança pública, são variados. Escolher muito bem os nossos representantes. Escolher pessoas que estejam compromissadas verdadeiramente com o bem comum. Cobrar dessas autoridades constituídas planos eficazes, eficientes e duradouros na área de segurança pública. Ficar do lado certo da história. Ficar do lado daqueles que estão verdadeiramente dando o sangue, a vida e o suor por vocês. Não podemos recuar 1 milímetro, Chagas. Eles não prevalecerão. Não podemos temê-los. Devemos temer antes, para quem acredita, aquele que tem o controle sobre nossas almas, mas não homens de carne e osso, porque eles passarão. Mantenhamos-nos firmes, unidos. Ainda tem jeito, mas o remédio é amargo. E não são todos que estão dispostos e com coragem suficiente para ministrá-lo. Mas tem jeito. Depende de cada um de nós que aqui está. E uma das nossas tarefas e missões, um dos nossos deveres de casa, é levar esperança para aqueles que já desanimaram. Contextualizar como chegamos nesse nível. Mas dizer, não por pensamento positivo, mas dizer que em nome do Senhor Jesus Cristo, venceremos ao final. Muito obrigado.